Precisamos aí adiantar. Por falar em dívida, já que a gente está falando em clube endividado, o São Paulo está... Olha como os assuntos se relacionam. Clube que tem grana, vai lá e contrata o... sei lá quem, tenta contratar o Caio Jorge, do Cruzeiro. O clube que está enterrado em dívida, que está com lama até o pescoço, com denúncias das mais escabrosas, esse não tem muito o que fazer, que é o caso do São Paulo, que está tentando negociar o retorno do zagueiro Matheus Doria, que eu, sem sacanagem, eu achei que ele já não jogava mais. Mas ele continua jogando lá no México. Essa é a nova aposta do São Paulo para refazer, quem sabe, uma zaga de 2015. Doria e Tolói, Arnaldo Ribeiro. Como a gente está falando sobre potes, esse é o pote, esse é o jogador desse pote aí que o São Paulo pode contratar. A gente passou do Fluminense para o São Paulo. Tem uma coisa curiosa, que é o aproveitamento de veteranos no campo, né? De novo, assim como o Fluminense, o São Paulo vai para jogadores há algum tempo. Já o São Paulo já há mais de 3 anos contrata jogadores, salvo raras exceções, a gente vai chegar no Marcos Antônio, acima dos 30 anos. Sendo que o pedido do Crespo era rejuvenescer a equipe, né? Fluminense tem um técnico hoje que gosta de trabalhar com veterano, assim como o Diniz. O Zubeldia gosta de trabalhar com veterano. Para ele não tem problema ter 4, 5 jogadores acima de 30 anos no time titular, assim como o Diniz. O Crespo já não. O Crespo acha que... Aí o São Paulo, o São Paulo, a pedido do Crespo, foi atrás de um zagueiro canhoto. O São Paulo já tem 5 zagueiros. Eu imagino que a ideia do Crespo seja realmente jogar sempre com linha de 3. Dos 5 zagueiros, só tem um canhoto, Sabino, que também já passou dos 30. E o Crespo indicou um outro zagueiro canhoto. O São Paulo tentou o Gaston Ávila, que estava jogando no Fortaleza, que aliás é muito bom jogador. Pertence ao Ajax. No final das contas, ele optou por jogar no time de coração dele. Voltou para a Argentina para jogar no Rosário Central a pedido de Di Maria, que está lá fazendo o seu último canto. Sem o Gaston Ávila, qual que é o jogador de mercado canhoto que o São Paulo poderia trazer? Doria. Né? Já tem 31. Não é tão velho assim, né? 31 anos para um zagueiro não é tão velho. Teve uma boa passagem pelo São Paulo lá em 2015 e o São Paulo não conseguiu contratá-lo já em 2015. Não tinha dinheiro para tal. Agora, livre no mercado, é como os companheiros falaram, livre, bem entre aspas, ele pode ser o zagueiro canhoto a chegar para reforçar o time. O que menos precisa o São Paulo, os menores problemas do São Paulo são na zaga. O São Paulo tem bons zagueiros. O São Paulo tem tantos bons zagueiros como os principais clubes do país, mesmo os mais ricos. Os zagueiros do São Paulo são bons. Agora o resto do time é uma questão. O resto do elenco é uma baita questão. E o Rodriguinho, que a gente estava falando, o Rodriguinho é um dos jovens jogadores, não é dos mais jovens, já foi revelado há algum tempo, né? Porque o Rogério Ceni era técnico do São Paulo, não conseguiu se firmar, tem altos e baixos. O contrato acabava nesse ano, o empresário não quis renovar e está acontecendo uma coisa que o São Paulo já fez com o Bragantino umas 2, 3 vezes. É a negociação, como foi com o Elinho, que demorou, mas estourou no Bragantino depois, anos depois. O Natan, lateral direito, São Paulo negocia, fica com uma parte dos direitos. E se o Bragantino, Red Bull, negociá-lo mais à frente, o São Paulo ganha um percentual na negociação. Não me surpreende nem uma negociação e nem a outra negociação. Nem a chegada do Doria e nem a saída do Rodriguinho, fazendo com que o time aumente a sua média de idade e não diminua, como queria Crespo. Agora, vou insistir um pouco com você. Bom, diante disso, então, lá, o Rodriguinho, que tem 20 anos, vai embora. O Doria, que eu achei que não jogasse mais até, vai voltar para o São Paulo com 31 anos. Tem uma história de que pode chegar o Alan, mas pode sair o Marcos Antônio. Domingo tem Mirassol e São Paulo. Sim. E aí? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Rodriguinho não jogava praticamente, né? O Marcos Antônio é o principal jogador do time. O Marcos Antônio acho que é uma conversa diferente, né? O Marcos Antônio é hoje talvez o principal jogador do São Paulo. Ele difere de tudo que a gente está falando, porque o São Paulo conseguiu, numa sacada pouca,
e por conta também da vontade do jogador, contrataram um jogador de 26 anos, que ainda não foi pago. São Paulo está pagando o empréstimo dele, mas já está exercendo a opção de compra. O Marcos Antônio é uma exceção no meio de veteranos. O que acontece? Se o Flamengo quiser, de fato, o Marcos Antônio, ele não tem que mais negociar com a Lazio, que é quem emprestou ao São Paulo, mas sim com o São Paulo, que já está exercendo a opção de compra. O Marcos Antônio está custando para o São Paulo um preço irreal para a qualidade dele, menos de 4 milhões de euros, né? Para um jogador de 26 anos com esse talento, é barato, né, para o mercado. O Flamengo tem, sei lá, tem 12 para oferecer, tem 15 para oferecer, tem o que ele... E aí, cara, é aí que tá. Se você consegue contratar, você está encalacrado, é toda a lei da forca. Qual é a... Se você contrata um jogador por 4, vem um rival e oferece 15, você não vai vender? O torcedor de São Paulo quer que o São Paulo não venda. Mas, diante das dificuldades, eu não duvidaria que o São Paulo vendesse. Agora, uma coisa é vender o Marcos Antônio por, sei lá, 15, 20. Outra coisa é fazer um negócio com o Flamengo que esteja embutido o Alan, que já tem 28, que passou a temporada toda machucado passado, tal, que não tem mais o valor. Então, precisa ver exatamente qual seria o modelo desse negócio. E como você mesmo disse, como o São Paulo tem feito quase pirraça com o seu torcedor, perder o Marcos Antônio no momento seria um golpe muito duro. Eu acho até que a situação política do São Paulo dificulta a saída do Marcos Antônio e não facilita. Porque o Júlio Casares, que está esfarelando, se ele negocia seu principal jogador, ele já não está podendo nem andar na rua. Talvez ele não possa nem mais ver televisão, né? Então tem situação... Essa é uma situação que é delicada nesse ponto. É mais do que uma situação econômica, um negócio. É uma coisa simbólica, perder o melhor jogador, justamente quando o time está em grandes dificuldades, né? Essa é a questão política importante, né? Porque a torcida já não consegue olhar para a cara do Casares. Vai ter protesto. Quanto tempo mais de contrato, o Marcos Antônio? Não, ele vai ser comprado em definitivo em julho. É a última parcela do empréstimo, junto à Lazio. E aí ele vai estabelecer o contrato que o São Paulo vai ser detentor dos seus direitos federativos a partir de julho, né? E não mais a Lazio. Aí ele vai estabelecer com o São Paulo o contrato que for acordado entre as partes. Aí, né, Júlio, tem um monte de coisa. Tem um empresário e tem uma figura interessante, que é o Boto. Que o Boto trabalhou com o Marcos Antônio na Europa, né? Gosta do Marcos Antônio. O Felipe Luiz também gosta. O Flamengo tentou contratar o Marcos Antônio lá atrás, quando ele voltou ao Brasil. Sim. Ele optou pelo São Paulo, porque ele teria mais chances de jogar. A Lazio também já tinha... O que continua sendo uma verdade, né? O que continua sendo uma verdade, né? Só que agora já tem o Boto, tem o BAP, tem mais dinheiro e talvez um novo modelo, uma nova proposta. Vamos ver. Imagina se acontecer isso, o Júlio. Olha, vendemos o Marcos Antônio, hein? Estamos aqui, a gente contrata carro forte para distribuir uma grana aqui e ali, mas de qualquer maneira vendemos o Marcos Antônio e agora estamos devendo 2 meses aí de premiação para os jogadores. Que tal? Como é que no São Paulo já é assim, né? Já deve 2, paga 1, né? Atrasa 2, paga 1, atrasa 2, paga 1. O ponto do Arnaldo é perfeito, assim. Politicamente, a coisa tá tão ruim para o Casares que ele faria de tudo para não perder esse jogador, porque poderia ser a pá de cal aí numa votação de impeachment e por aí vai, né? Entre tantos outros rolos. Agora, se por um lado o esfarelamento político da atual diretoria do São Paulo ajudaria o Marcos Antônio a ficar, ou seja, esse negócio a não sair, aí a gente teria que olhar também pro jogador, pros empresários que tomam conta do jogador, para ver se exatamente essa situação do política do São Paulo não vai ser o principal ponto de argumento para ele ir para o Flamengo, mesmo que seja para esquentar banco, né? Então essa queda de braço, essa situação de
empréstimo que acaba, contrato que tem que ser assinado. A gente sabe que quando o jogador tem a faca e o queijo na mão, é ele que decide, mais do que um clube ou do que outro, porque aí entra naquela dinâmica de aqui não vou jogar, corpo mole, bibibi, bobobó. Não estou falando que o Marcos Antônio vai fazer isso, mas já vimos isso ser feito, né? Inclusive pelo Felipe Coutinho lá no Liverpool para ir para o Barcelona, entre outros casos, né? Quando o jogador tem a faca e o queijo na mão, é ele que decide. Então, se eu fosse o São Paulo, apesar de tantas preocupações da diretoria atual, trataria, número 1, de convencer o Marcos Antônio a ficar. Duríssimo, ó. E no meio disso tudo, o Júlio Casares está reagindo aos ataques que ele vem sofrendo, por causa das acusações que se movimentam nos bastidores do São Paulo, né? Ele, internamente, o dirigente nega qualquer irregularidade nas movimentações financeiras que estão sendo investigadas e trabalha para reunir documentos e explicações para a procedência do dinheiro todo que está circulando ali. Na avaliação do Casares, que é compartilhada com aliados, é que o debate público ganhou contornos pessoais, extrapolando fatos e se transformando em ataques diretos à sua honra dentro e fora do clube. A reunião que vai votar o impeachment do Casares é no dia 14, portanto, na semana que vem. E até esse negócio do possível do Marcos Antônio com o Flamengo está paralisado por causa disso. A conversa é essa. Não, até lá a gente não pode fazer nada. Se salvar do impeachment, pode ser até que ande. Né, Arnaldo? Então, eu acho que tem essa primeira... Por tudo que está sendo feito nos bastidores, como foi costurada às pressas essa reunião, como está sendo esvaziada essa reunião, como está sendo articulada pelo presidente do Conselho, que é braço direito do Casares, o Wolten Aires de Abreu, é muito pouco provável que na quarta-feira o Casares seja impeachado, que 2/3 do Conselho... Se é que vai ter quórum para votação, que ele seja impeachado. O que não quer dizer que a vida dele passe a ser tranquila depois de quarta-feira. Primeiro, o protesto que vai ter na frente do Morumbi no Conselho será sem precedentes. Você pode aguardar. Isso vai. Pode aguardar que vai ter mais gente lá do que na quinta-feira contra o São Bernardo. A diretoria até fez uma promoção de ingressos, baixou um pouco a volta do São Paulo ao Morumbi depois de meses, né? Já que o São Paulo jogava na Vila Belmiro. O fato é que ele pode escapar dessa, o que não quer dizer que a vida dele tenha sossego a partir dali, né? Até porque, dependendo do andar da carruagem e de maior articulação da oposição, num ano de eleição, ele pode sofrer novos pedidos de impeachment. E o Conselho tem que votar outros pedidos de impeachment. Normalmente é assim que acontece. No Corinthians foi assim, o Melo tinha uns 5 pedidos de impeachment na fila, né? Um é porque não sei o que lá, o outro é porque não sei o que lá, o outro é porque não sei o que lá. Você reúne uma peça para ser apreciada pelo Conselho e coloca em votação. Se você consegue o mínimo de assinaturas, mais de 50 e poucos, você protocola outro pedido de impeachment. E vai ser assim no ano de política. Então, ele pode escapar dessa, mas eu acho que a sustentação política dele, embora o grupo do Conselho Consultivo, dos mais antigos, esteja com ele ainda, já não vai ser mais a mesma coisa, né? E, de novo, é um ano em que, se ele sobreviver a tudo e conseguir cumprir o seu mandato até o final, em dezembro, pouquíssimo provável que ele eleja o sucessor, que era uma carta marcada, né? O projeto do Casares era um projeto de 2030, centenário e tal. E acho que isso aí já foi por água abaixo. Ô, Casão, assuntos que se relacionam, fala. Não, eu ia falar o seguinte sobre o jogador, Marcos Antônio. Vai funcionar da seguinte maneira: o Flamengo tem dinheiro e o Palmeiras e o São Paulo não tem. O Flamengo entra em campeonatos para ser campeão. O São Paulo não entra para ser campeão. E jogador nenhum gosta de ficar correndo errado o tempo todo, né? E outra coisa, o Marcos Antônio, se ele for para o Flamengo, ele vai jogar mais vezes do que ficar de fora. Porque o Saúl já é veterano, o De La Cruz tem muitos problemas físicos, quase saiu do Flamengo, já teve aquele problema quando o diretor falou que ele não podia, o Runco falou que ele não podia mais jogar porque tinha uma contusão crônica. Então, o Flamengo quer o Marcos Antônio para começar como titular.
para fazer aquele motorzinho do lado de um Jorginho junto com o Pulgar, alguma coisa no meio campo. Então, se ele for para o Flamengo, ele vai jogar muito mais do que ele jogaria, do que ele vai ficar de fora. Se ele for para o Flamengo, ele vai disputar títulos, vai jogar para disputar títulos. Se ele for para o Flamengo, ele vai ganhar mais do que ele ganha no São Paulo. Né? E é isso. E se ele for para o Flamengo, a chance dele poder ter uma possibilidade de ir para a seleção brasileira é maior também. E o que conta mais? O jogador olha e fala assim, puto, vou ficar aqui correndo errado, toda hora ter o impeachment do presidente, o time deve, o time não é bom, a gente corre errado pra cacete, entra no campeonato só pra fazer parte do campeonato e lá eu posso ser campeão. Então, se colocar tudo isso na balança, a possibilidade do Marcos Antônio ir pro Flamengo é gigantesca, com Casares ou sem Casares. Perfeito, exatamente. Bom, e o Flamengo no mercado? Qual que é a estratégia do Flamengo no mercado? Tem reportagem do Rodrigo Matos falando sobre isso hoje. Primeiro que o Flamengo ele tá para negociar jogador com outro clube, que é o caso do Alan no São Paulo. Além de tentar envolver o Marcos Antônio na história, ele fala, olha, eu quero alguma garantia que vocês não vão me calotear.